Sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora desta segunda-feira. Hoje vamos falar sobre diversos assuntos, como saúde, política, economia, os nossos assuntos internacionais e muito mais. Tudo isso você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. É isso, estamos de volta, oficialmente iniciando o Da Hora desta segunda-feira, bancada já formada e como em toda segunda, estou aqui acompanhado por eles. Primeiro, Rochelle Roldão, tudo bem, Rochelle? Tranquilo, Gabriel, graças a Deus, final de semana bem tranquilo, né, Luciano Clever? Graças a Deus. É isso, e com o nosso convidado de toda segunda, Luciano Clever. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Gabriel, tudo bem, Rochelle? Bom estar aqui de volta com vocês e também com a nossa audiência. Olha, e eu dou R$10 para quem acertar qual é o primeiro assunto do Da Hora dessa segunda-feira. Porque a Executiva Nacional do PDT abriu processo de intervenção no Diretório Estadual da sigla no Ceará, após uma reunião acalorada nesta sexta-feira com direito a bate-boca e troca de ofensas entre o senador Cid Gomes e o seu irmão Ciro Gomes. Cid tenta assumir o controle do PDT no estado contra o deputado federal André Figueiredo, mas enfrenta resistência de uma ala do partido que defende a oposição ao PT e da qual Ciro faz parte. A reunião desta sexta-feira foi fechada para a imprensa, mas há relatos de bate-boca entre os seus membros, novamente incluindo os irmãos Ferreira Gomes. Destituído do cargo, Cid alegou ao Folha de São Paulo que considera a decisão do PDT arbitrária e um convite para deixar o partido. Ele já vinha dando sinais a aliados no Congresso de que poderia estar de saída. O deputado André Figueiredo, rival de Cid, confirmou as informações ao Estadão, dizendo que foi uma reunião para se esquecer, onde animosidades familiares vieram à tona. Segundo o deputado, o PDT precisou tomar uma decisão dura e necessária diante de divergências insanáveis entre alas do partido no Ceará. Ele considera pouco provável que o partido consiga se unir novamente com o senador no comando. E aí, Luciano, brincadeiras à parte, é porque realmente o assunto da política no Estado nas últimas semanas, né, Gabriel? tem sido isso, né? E não tem fim. É um assunto que não tem fim, né, Luciano? Lembrei dos sertanejos aí, né? A briga foi feia, teve dedo na cara, mas lembra mesmo, é o cearense. Pega fogo, cabaré. Pegou fogo no circo do PDT, lá no Rio de Janeiro, mais precisamente na família Ferreira Gomes, que há tempos os dois não se falam. E quando voltaram a falar, foi numa troca dessas amabilidades. Ciro, muitas vezes chamado de metralhadora giratória, fez jus a esse epíteto. Falou mal de todos os que estavam lá. Era uma reunião da executiva, mas deputados estaduais que não fazem parte da executiva da ala de Cid Gomes foram lá para prestar solidariedade e dar uma força para o companheiro e o seu líder. Da mesma parte, deputados menos, né? Porque dos 13 deputados, 10 estão com Cid. 3 é que não seguem a cartilha do Ferreira Gomes, e Cid. Agora não pode falar mais Ferreira Gomes, que tem as alas Ferreira Gomes. Se o partido estava partido, agora a família também está partida. Isso a gente já vem falando toda segunda-feira, né? Isso é uma novela mexicana, toda semana tem um novo episódio, é uma série que não se acaba mais e, obviamente, isso vai ser judicializado. Nós temos uma judicialização. Hoje mesmo, nesta segunda-feira, o TRE vai se debruçar sobre a carta de anuência que foi dada pelo PDT ao presidente da Assembleia, o Evandro Leitão. Ele queria sair, porque assim, o que fica muito claro é que as pessoas usam dos partidos.
E aqui, com todo o respeito e admiração que se possa ter ao presidente da Assembleia, é um desejo pessoal, ou, digamos, de um grupo, né, que quer ser o candidato do partido, que quer ser o prefeito de Fortaleza. Como sabe que esta vaga pelo PDT já está preenchida pelo prefeito Sarto, que vai tentar a sua reeleição, então ele tenta ver se consegue por outras siglas, porque o sonho era juntar algumas siglas, com o PT, por exemplo, tem o PT, tem o PSB, tem o Podemos, mas não foi possível. Assim, ele saiu, a ideia que se deu é que o Cid entrou no comando do partido exatamente para abrir a porteira para o Leitão, deu uma carta de anuência e essa carta o PDT nacional não reconheceu. Então, está na justiça, o relator já disse que não tem o que ver, está tudo normal, bonitinho a carta, né? O partido deu, portanto, ele tem o direito de sair sem correr o risco de perder o mandato. Mas não é o que pensa a Executiva Nacional, que aí vai levar para o Supremo, né? O Supremo não, para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e essa briga vai continuar. O Cid já sabia como é que isso não tem mais espaço para ele dentro do PDT. E eu dizia há muito tempo, olha, os Ferreira Gomes são muito incompetentes, porque esse tempo todo no poder nunca tiveram o seu partido. Mas mesmo que tivesse criado o seu partido, agora estaria entre as duas alas dos Ferreira Gomes. O certo é que Cid já fez um discurso de despedida, porque ele é o líder do PDT no Senado, vai abdicar desse cargo, né? Mas perde, obviamente, e vai tentar sair. E todos os outros deputados, todos querem seguir Cid, seguem Cid. É bom lembrar assim, o PDT, a fortaleza do PDT, era os rios, né? O Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, cidade de Brizola. Brizola é gaúcho, esteve por lá, depois governou o Rio de Janeiro e teve Fortaleza, fortaleceu o partido nesses dois locais. O PDT ganhou musculatura no Ceará, então nacionalmente só tinha Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Ganhou musculatura no Ceará quando os Ferreira Gomes adentraram. E agora os Ferreira Gomes querem sair, pelo menos um deles, acabando com o partido. É por isso que você via na reunião alguns apelos, né? Olha, mas estava tão bem, vocês estão acabando. Ao acabar com o PDT no Ceará, isso vai ter repercussão no Nordeste, isso vai ter repercussão no Ceará. Então, é isso aí. Pega fogo o circo, e dizer outra coisa, né? Pega do PDT. E você acha que tem alguma chance do presidente da Assembleia, Evandro Leitão, de não concorrer à Prefeitura de Fortaleza? Sem dúvida, é um perigo. Com toda essa confusão. É um risco enorme. Porque mesmo que ele tenha a carta de anuência, diziam que ele poderia se candidatar pelo PT. No PT já tem 2 candidatos aí que estão querendo pleitear a vaga. 4 agora. Diz que já tem um que está já se afastando, né? Foi o Mano que citou o nome dele, que seria o Arthur Bruno. Tem lá a Loura, que é a mais, né? A Loura, a outra mulher, a Larissa Gaspar, e tem, que era o terceiro do PDT? Do PT. Eram 4 do PT. Era a Loura, 2 mulheres, né? O Arthur Bruno e o Guilherme Sampaio. Então, tirei esses 4 aí. Obviamente, quem está mesmo para correr é a Loura. Então, se o Evandro sai do PDT, digamos que ele tem essa carta de anuência, e vai para o PT sem a garantia, o que ele imagina é assim, não, eu tenho o apoio do Elmano, eu tenho o apoio do Camilo e a gente consegue. Mas a Loura já surpreendeu em outras ocasiões. Não é a mesma circunstância, mas é sempre um perigo. Mas não está garantido, porque com certeza hoje, seja qual for a decisão do TRE, que eu acho que vai se decidir a favor do Evandro Leitão, eu votaria do mesmo jeito, né? Se o partido deu, foi um problema do partido. Agora, como aí o Partido Nacional Executivo vai dizer, não, aquilo foi o estadual que deu e o federal, o nacional tinha que ser ouvido. Então, vai para as calendas aí, vai para as outras instâncias e vai deixar cada vez mais inseguro o nosso querido Evandro Leitão. E o Roberto Cláudio não entra dessa vez, né? Não, olha só, Roberto Cláudio, o Cid. Os possíveis candidatos tem esses aí na candidatos na tela, tá né? aí, Mas né? tem mais. A Loura do PDT, o Wagner Loura pelo PT. O Wagner, o Sarto, né? Vamos lá de cá, o Sarto do PDT, o Wagner do União, a Loura do PT e o Evandro. Está no ar, né? Pode ir para o PSB. Até o Eduardo também, Girão né? também falou.
Não Eduardo fosse pelo Girão Novo, né? é um dos que iria pelo Novo. E tem outros, por exemplo, cadê? Aí não está, por exemplo, o PL. O PL, com certeza, tá faltando o vai ter PL, candidato que vai ficar entre o André Fernandes e o Carmelo. Neto. Carmelo Neto. Você acha que existe a possibilidade de uma chapa entre os dois? Um como prefeito e o outro como vice? Os dois do União, do PL, Isso. é possível, né? E o Carmelo já está tentando uma força-tarefa. Não, assim, nesse caso, uma chapa pura. Mas o que eu estou falando do Carmelo é que ele está propondo, assim, um pacto de não agressão no primeiro turno, porque todos têm um objetivo em comum, ou pelo menos uma característica em comum, anti-PT. Então, quem for para o segundo turno receberia o apoio dos demais. E todos, nenhum iria se atacar no primeiro, porque o objetivo é derrotar o PT. Não sei se isso é uma boa estratégia, mas está posto aí, está aí. PL, colocamos o André Fernandes. Olha, o cara já se optou pelo André Fernandes, né? O nosso, nosso diretor aí já optou pelo André Fernandes. Pronto. O certo é que vai ser animada, viu? Essas porque eleições eu vejo serão o Roberto Cláudio muito forte nas redes sociais, né? E aí a gente fica, né? Ó, sabe, aí o Cid sai jogando a cinzânia, sabe? No PDT. E diz, olha, eu acho que o Roberto Cláudio tem mais condições, eu também acho, do que o Sarto. O que ele Queria faz? dar minha opinião também. O que ele faz com isso, né? Ele joga na vaidade do Roberto Cláudio que vai pressionar o Sarto, enfraquece o Sarto. Aí o Sarto agora, com várias medidas aí administrativas para ver se recompõe na sua imagem, o Casqueiro está tudo muito bem, mas não está. Eu sei como é. Então vai tentar jogar uma briga, para que o Sarto não tenha o apoio incondicional do Roberto Cláudio. Então o Roberto Cláudio estava ali no apoio, mas assim, eu estou aqui aquecido para entrar em campo. Se você se contundir na linguagem futebolística, trazendo para a política, se você não se consolidar, se você não subir nas pesquisas, isto é, vai se contundir, eu estou aqui pronto para ir para o ataque. Então, é um belo atacante do PDT. Tem mais chance de ganhar do que o Sarto. Roberto Cláudio. Não, pelo menos assim, eu não sei se tem mais chance de ganhar, né? Mas pelo menos ele tem mais recall, eu acho, e mais serviço para mostrar do que o Sarto. É isso. E nós vamos falar agora que, de acordo com o relatório da polícia italiana, o empresário Roberto Mantovani encostou levemente nos óculos do filho do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, durante bate-boca no Aeroporto Internacional de Roma, em julho deste ano. O documento vai ser usado pela defesa do empresário para contestar a versão de Moraes. Em depoimento, Moraes afirmou ter sido xingado de comunista, bandido e comprado. O ministro relatou ainda que seu filho levou um tapa do agressor. O laudo descreve as imagens gravadas pelas câmeras do aeroporto de Roma. O documento narra que Alexandre Bassi, filho de Moraes, reagiu provavelmente às agressões verbais da mulher do empresário. Mantovani, por sua vez, estava a alguns metros de distância e apontava com o dedo indicador ao filho do magistrado. Em seguida, o documento confirma que Mantovani acertou levemente os óculos do filho de Moraes, após reagir ao movimento de Bassi. Às 18h39, repara-se o único contato físico digno de nota ocorrido entre Roberto Mantovani e o filho da personalidade. Nessa circunstância, esse último, provavelmente exasperado pelas agressões verbais recebidas, estendia o membro superior esquerdo, passando bem perto da nuca do antagonista, que ao mesmo tempo fazia a mesma ação utilizando o braço direito, impactando levemente os óculos de Alexandre Bassi. De Moraes conclui. E aí, Luciano? Olha, esse caso reporta, é uma fotografia do que nós estamos vivendo no Brasil. Alexandre de Moraes foi o algoz de Bolsonaro. Então, para quem detestava o Bolsonaro, grande parte do PT, ele se tornou um ídolo. E olha só, para essas pessoas, ele é um ídolo, mesmo não cumprindo a lei, mesmo passando por cima da legislação, da Constituição, cuja missão precípua dele é de salvaguardá-la. Aconteceu e muita gente entendeu, o próprio STF não teve uma voz que se levantasse assim contra as arbitrariedades do Alexandre de Moraes, porque concordavam no objetivo e já que ele estava dando a tapa, o Alexandre de Moraes, então deixa que ele seja realmente o algoz e se transforme também em ídolo de algumas coisas. O problema é que imaginava-se que seria uma exceção, que o STF teria excepcionalizado, porque haveria, na mente deles, uma ameaça à democracia.
Então, na defesa da democracia, houve algumas exceções, como a própria Carmen Lúcia verbalizou. Eu sei que é contra a lei, mas vou só por esse período aqui. O problema é que passou esse período, já estamos 10 meses depois, longe de Bolsonaro, no governo Lula, quando tudo já deveria ter voltado à sua normalidade. Nós estamos vendo o Alexandre de Moraes, mais uma vez, passando por cima da lei, usando a justiça num típico abuso de poder para se vingar. É esse caso específico. Olha as arbitrariedades, as irregularidades, uma fila delas ao longo desse processo, desse fato, desse incidente. Aconteceu essa coisa que a Rochelle falou, lá no aeroporto de Roma, e o Moraes disse que ele tinha sido agredido, ele e o filho dele, e mandou abrir um inquérito. A Polícia Federal, no outro dia, estava com busca e apreensão. Isso nunca existiu, não existe até então, e não existirá, a não ser que a ditadura continue. De uma simples troca de bate-boca, a Polícia Federal ser acionada para abrir um inquérito e no outro dia está na casa do suposto agressor com busca e apreensão. A partir daí, mas tem umas imagens, cadê? Ficou uma guerra de versões. O Alexandre de Moraes dizia uma coisa, tinha sido agredido, a família dos Mantovani dizia uma outra coisa. Cadê as imagens? Bom, tem umas imagens, nessa época de toda hora tem imagem, tudo quanto é canto, TikTok, o Kawaii, o escambau, não tinha as imagens do aeroporto. Bom, tinha. Nós pedimos as imagens ao aeroporto, à polícia da Itália. As imagens chegaram. Foi colocado, olha só a outra irregularidade, colocaram um agente da PF e não um perito. O agente da PF, dizem que foi colocado para dar a versão de que houve agressão, não teve essa coragem, porque as imagens não corroboravam. O que ele disse era, parece, aparentemente, quer dizer, não é uma coisa conclusiva. Apesar dessas pareces e aparentemente, o presidente do inquérito, o delegado, mandou ver, diz que houve a agressão. Outra coisa que aconteceu, o Alexandre de Moraes pede para ser o assistente da PRF, né? O assistente de investigação. Não pode ser assistente, né? Tem lá um nomezinho que eles dizem para isso. A PRF diz para o Toffoli, que é o relator, diz, olha, nessa fase do processo, enquanto está ainda nas investigações, não pode ter assistente, porque a PRF ainda não disse se vai pedir ou não o processo. Mas o Toffoli não quis conversa, passou de novo por cima da PRF e hoje o Alexandre de Moraes e a sua família estão lá como assistente. De novo é o quê? Uma pessoa que é a vítima sendo a investigadora e a acusadora. Isso é completamente fora da lei. Pois bem, agora vem o relatório, foi dito agora, da polícia italiana. A polícia italiana diz que, assim, no único caso é digno de nota em que haja contato físico, ocorreu às 18 horas e 39 minutos, tem essa precisão, né? Em que, olha só, se pudermos fazer aqui, você levanta o seu braço direito aqui rumo a mim, para explicar como é que foi. Diz, segundo o policial, que o filho do Alexandre de Moraes, certamente exacerbado por causa das agressões verbais, levantou a mão esquerda, vem com a tua direita de lá para cá, a esquerda e tocou da nuca do Mantovani. E o Mantovani, quando veio, numa reação, tocou levemente nos óculos. Então, o que está dito pela polícia italiana é que a agressão partiu motivado, né, tem a motivação, motivado talvez pelas agressões verbais, e o outro, no ato de defesa, de autodefesa, levantou a mão direita e bateu levemente nos óculos. Gente, isso não era para ter inquérito. Isso era um bate-boca normal, acabou-se, um chamou o outro de bandido, acabou-se, nós temos tanta coisa, a violência pegando fogo no Brasil, tanta coisa para a Polícia Federal se preocupar, e o ministro, e o Toffoli, e a PGR, e um monte de agente, recursos, energias, dinheiro nosso sendo usado por uma coisa boba para o ministro se vingar daquele cidadão. Não vai dar em nada, porque já está... O advogado de defesa está aqui, ó, que diz a polícia italiana. E não que é diferente não, da teve polícia teve mais um detalhe, olha só. O presidente da Associação de Peritos Federais, da Polícia Federal, reclamou porque não foi um perito que analisou as imagens
que vieram da Itália. Resultado, o presidente, o diretor-geral da Polícia Federal, amigo do Lula, né, disse, olha, senhor da perito, nome do rapaz lá, certo? Você está favorecendo os agressores. Quer dizer, na cabeça do presidente da Polícia Federal, do diretor-geral da Polícia Federal, já são agressores, já chegou a uma conclusão. E é óbvio, quando o diretor diz isso, já interfere no delegado que está à frente disso daí. Mandou abrir uma sindicância. A Corregedoria abriu uma sindicância para investigar o presidente da Associação de Peritos, porque reclamou, diz, olha, quando um ministro diz, é óbvio que a gente tem que levar em consideração o que ele disse, mas a perícia não é a favor de A ou B, simplesmente discorre sobre os fatos. Isso não aconteceu. É um monte de irregularidades, uma bobagem que está pegando recursos, energia, um bocado de gente trabalhando quando devia estar fazendo outra coisa. A gente vai chamar agora umas imagens, a gente vai falar, vai mostrar, na verdade, uma fala do presidente Lula sobre a situação econômica do país. Vamos conferir, direção, por favor. Porque a gente está sem TV. Tivemos um problema técnico aí, né? Eu não consegui ouvir, talvez pode ser que em casa tenha ouvido, a gente vai chamar, né? então, aqui no estúdio intervalo não entendi e o que ele quis dizer. A gente comenta sobre essas e outros assuntos. Voltamos já. Estamos de volta com o Da Hora desta segunda-feira e vamos continuar falando de economia, porque a Haddad tem trabalhado para conter crescimento de déficit e de dívida do governo. Ocupa-se convencer o Congresso a aprovar aumentos de impostos e de evitar que os parlamentares explodam bombas que abram mais buracos no casco do navio fiscal, no caso. Além disso, tenta evitar que seus colegas de ministério contribuam para a detonação. Haddad talvez não imaginasse que o próprio presidente da República disparasse um torpedo contra o projeto já não muito rigoroso de estabilização das contas públicas. Lula parecia mais contido e baixar o tom e o número de declarações que desde a eleição contribuíram para a alta das taxas de juros. Nesta sexta, porém, decidiu perturbar seu governo e o país. Em resumo, diz que sua gestão não chegará à meta de déficit primário zero em 2024. O que é opinião quase geral. Mas Lula afirmou que, entre outros motivos, a meta não será cumprida, pois não haverá cortes em investimentos e obras. Para piorar o estrago e demonstrar seu desconhecimento do problema, disse ainda que o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que eles sabem que não vai ser cumprida. Trata-se de fantasia e desinformação deliberada. Recusar mais déficit não é ganância. Ganância com ganhos para os mais ricos haverá com crescimento do déficit. O governo federal terá de expandir a tomada de empréstimos às taxas elevadas, até mesmo por esse tipo de declaração do presidente. Os parlamentares, indiferentes do destino do país e certamente despreocupados com o fracasso do governo, têm proposto, pautado ou aprovado leis para aumentar a despesa ou reduzir a receita. O presidente parece se comportar como um prefeito desinformado ou um deputado paroquial. Para quem governar e inaugurar obras sem se importar com consequências. Que fique claro, Lula não está propondo um programa econômico controverso. Está sabotando o próprio governo, além de danoso, é incompreensível. Essa foi uma editorial da Folha e a gente agora chama... É isso, agora a gente vai mostrar um trecho da fala do presidente Lula. Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Sabe? Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Sabe? Então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Sabe? Quero dizer para vocês que nós
dificilmente chegaremos à meta zero. Até porque eu não quero fazer corte de investimento em obras. E se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? De 0,25%, o que é? Nada. Absolutamente nada. Então, nós vamos tomar a decisão correta e nós vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil. E aí, Luciano? Olha, foi um excepcional editorial da Folha de São Paulo. Excepcional não só pela qualidade dos argumentos, mas porque a Folha colocou na sua capa. Raramente ela faz isso, só em momentos muito especiais. Então ela achou que esse foi um dos momentos. O que dá ideia? Lula jogou a toalha, se ele sabe das coisas. A outra é que parece realmente um desinformado. E a terceira, um populista desinformado, um prefeito preocupado com obras, no dizer da Folha de São Paulo. Haddad tem um trabalho enorme, ele e a Tebet, para tentar segurar dentro do governo e também no Congresso, porque ele quer dizer, olha, nós temos aqui uma responsabilidade muito grande, que é tentar fazer um déficit zero, déficit fiscal, que é para que o país tenha mais credibilidade e atraia investimentos. Isso que o Lula disse, o mercado é ganancioso, a Folha de São Paulo foi em cima. Tem nada a ver, é o contrário. Quando o Lula diz isso, todo mundo já sabia que o Haddad não ia conseguir esse déficit zero como meta fiscal. Não iria conseguir. Mas o Haddad mantinha isso como uma meta, como um fetiche do seu ministério e tentava lá no Congresso barrar todas as tentativas de minar o seu projeto do arcabouço fiscal. Porque todo mundo quer um nicho para você, um taco para cá e tal, e não ajuda o país como um todo. Então o mercado já precificou, não iria ter esse... O problema é que quando é o Lula a falar, significa, ele antecipa o problema. Ah, isso mesmo? Então o que é que ele faz? O Lula manda um recado para dentro do próprio governo para dizer, eu não estou com Haddad, eu estou com o cabo da Casa Civil que vai comandar o PAC. Nós temos que ter obras. Isso aí, o que eu imagino, o Lula caiu 4%, 4 pontos percentuais na pesquisa e caiu quase 8% no Nordeste. Então imagina assim, eu preciso fazer uma recuperação. E o problema está por aqui. Eu acho que o problema está na insegurança. A insegurança que está minando este governo, a credibilidade do governo, mais do que a economia. A economia vai piorar no próximo ano e o Lula disse que em 2024 nós vamos ter problemas. E 0,25 é muita coisa. Dizer que o mercado é ganancioso, o mercado, sem fazer nada, porque o mercado são muitos atores. Tem um chamado rentista, que é tipo Gabriel, que tem muito dinheiro, ele só pega o dinheiro dele e aplica. Então, quanto maior for o juro, melhor para ele. Ele fica deitado numa rede, tomando água de coco, só esperando que o governo caia indo da conta dele toda hora. E tem a Rochelle, coitada, que sua, tem uma empresinha ali, produtiva, né? E quando sobra um dinheirinho dela, ela aplica também. E essa empresa dela, às vezes, precisa de dinheiro, que invistam, e ela vai para a Bolsa de Valores. Então, as pessoas aplicam na Bolsa de Valores, estão ajudando a empresa a dar mais emprego, a melhorar o desenvolvimento, enquanto que o Gabriel está deitado na rede e não produz nada. É só o dinheiro produzindo dinheiro. Na hora que o Lula diz um negócio desse, que não vai ter déficit zero, significa o quê? Que o dinheiro, que o governo vai se endividar. Isto é, vai pedir dinheiro emprestado. Isso é a lei de procura e oferta, né? Então, na hora que o governo vai para o mercado pedir dinheiro, vai aumentar a taxa de juros. Quem vai ganhar? O Gabriel. Opa, vai aumentar mais um pouco. Não são os bancos. Tem gente que diz, olha, quando tem juro alto, só favorece os banqueiros. Não. O Santander diminuiu os juros dele. Os juros lá em cima dos Estados Unidos teve banco quebrando. Não é por aí, porque o banco lucra com a diferença, com o spread entre o que ele paga para quem investe nele e o que ele recebe quando investe nos outros. Essa é a diferença. Já o cara que é só investidor, como eu nominei aqui o Gabriel, ele tem muita grana aqui e acha melhor, a situação no país está esquisita, eu não vou investir que eu posso ter prejuízo, aí investe no mercado financeiro,
que agora o governo dizendo que não tem como ser um déficit zero, o que é que ele sinaliza? Eu vou gastar dinheiro com as obras, eu vou precisar de mais dinheiro que eu não tenho. Então eu preciso buscar. Quando você vai buscar, quando você não precisa de dinheiro, o juro, você faz o que você quiser com o juro. Quando você precisa, aí é o outro lá que vai dizer quanto é o juro. Aumenta a taxa de juros. É com isso, aumenta a inflação. Neste caso, que ele está dizendo de ganância, ele vai favorecer aos ricos do Gabriel e vai dificultar a vida dos remediados, como a Rochelle, e dos pobres, como eu. E a gente vai falar sobre isso em relação aos ricos, porque a Câmara aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que prevê a taxação dos fundos de alta renda, tanto os exclusivos ou dos super ricos no país, quanto os offshore mantidos por brasileiros no exterior, principalmente em paraísos fiscais. Foram 323 votos a favor e 119 contra e uma abstenção. Todos os destaques, tentativas de mudança no texto base, foram rejeitados e o texto vai agora para o Senado. O aval dos deputados à proposta foi uma vitória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que conta com essa arrecadação de impostos para tentar zerar o déficit das contas públicas ano que vem. Pronto, essa taxação dos super ricos, o pessoal está querendo saber como é que isso vai funcionar, Luciano Kleber? É um fetiche. Que assim, quando fala para os pobres, vou taxar os super ricos, quem não haveria de concordar? O problema é que é complexo e você, quando vai atrás, vamos de novo pegar o Gabriel, o super rico. Então, o Gabriel tem investimentos, estou profetizando na tua vida, tá, cara? Tu vai prosperar. Recebe, Gabriel. O Gabriel aplica nos fundos lá de offshore. Tem muito dinheiro, ele aplica em vários locais. Porque quem tem muito dinheiro recebe esse conselho. Nunca coloque os ovos de ouro numa cesta só. Então você diversifica, porque alguns são de risco, se deu problema você ganha no outro lado, é para você, não ter, ao fim e ao cabo, não ter prejuízo, ter só ganhos. Então, os fundos offshore, tem os fundos, né, tem vários tipos de fundo, né? Tem o fundo de renda fixa, que é do próprio governo, títulos do governo, tem fundos... na área, você investe dinheiro na área imobiliária sem fazer nada, certo? Só investe lá, bota dinheiro ali, o que for lucrado lá no mercado e tal, coloca para cá. E tem esses que eles chamam lá dos super ricos. Nesses outros fundos, o governo já criou um negócio chamado Come Cotas, que é um imposto cobrado a cada 2 vezes ao ano. Esse dos ricos, o que ele está fazendo agora é uma antecipação. Ela não pagava nada, então vai fazer alguma coisa, vai tirar. Só que o Gabriel pode até não entender nada disso. Mas como é um cara de muita grana, ele paga a quem entende muito do mercado. E esse cara que entende muito do mercado diz, opa, Gabriel, está na hora de tu tirar o dinheiro lá das Ilhas Caimã, né? Não é isso, né? Dos offshore, e aplica aqui na previdência privada. Pronto, ele escapa disso daí. Então não vai alcançar os ricos. Porque se alcançasse mesmo... O que é que os ricos fariam? Tira o dinheiro do Brasil. Não. O governo aqui cobra muito imposto, eu vou tirar o dinheiro, pago esse imposto aqui pela primeira vez, né? E abro conta nos Estados Unidos. Com uma amiga minha, com a minha irmã, bota uma irmã minha para lá, porque não é rico, cara, né? E vai ganhar dinheiro para lá, sem trazer o dinheiro para cá. Tem sempre muitas formas. Ao fim e ao cabo, os pobres não ganham nada com isso e pode ser que ainda percam. E em alusão ao Dia Nacional do Livro, no dia 29 de outubro, o PT fez uma postagem comemorativa, mas com um erro de grafia. O post publicado no Twitter, a nova rede social X, contém a frase atribuída ao presidente Lula, abre aspas, um Brasil que distribui livros em vez de armas, fecha aspas. Usuários da rede social, no entanto, observaram o erro e criticaram a postagem. Abre aspas, vocês não leem mesmo, foi o que escreveu um internauta. Outro comentário diz, só falta ler os livros e aprender a escrever. O conteúdo foi publicado pela conta do PT Brasil às 7 da manhã e excluído pouco depois do meio-dia, quando mais de 90 mil pessoas tinham visualizado a mensagem. Acho que foi um erro ortográfico ou um erro de digitação, hein, Luciano Kleber? Foi um erro. Um erro, independente de ser digitação, foi um erro, não porque, saiu assim, no card, né? Olha, foi divulgado. Não, na verdade, não foi um erro de digitação. O I está perto do U, assim no teclado. Não. Porque quando, costuma ser assim, quando está perto do U, digamos que fosse distribuir com I ou distribuir... Vizinhos e U. Distribui com I ou distribui com E.
se foi o corretor. Se o U está vizinho do I, pode ter sido um erro de digitação. Sendo um ou outro, o que é claro é que ficou um erro de revisão. O cara que fez a revisão não viu. Não viu que tinha um erro horroroso ali. Como é que estava descrito? Distribui, né? Com true. É claro que ninguém escreve assim. Então, foi um erro de digitação, concordo com você. Mas muito mais, foi um erro de revisão. O cara olhou e não viu que tinha um erro ali. Distribui. Para você distribui, né? O I com o U que são colados. São colados. Pronto, aí isso o pessoal quando o cara problema escreveu, é de quem revisa realmente o post. Não é de corretor, né? Porque o corretor não faria isso daí. Mas um erro de digitação na hora que clicou. E outra coisa, quando ele escreve, se ele escrevesse no Word, o próprio Word diria, olha, está errado. Como isso é feito no Card, é feito no aplicativo que não... Ele já faz diretamente isso no Photoshop, que é o aplicativo que faz no Photoshop, no Canvas, né? Nesses aplicativos, que não fazem nenhuma censura. Eles, do jeito que você quiser, escreve. Já o Word, não. O Word diz, olha, tem alguma coisa errada aí. Aí realmente não tem nem como culpar o pobre da pessoa que faz a arte, porque ele tem milhares de artes. Normalmente, é o que eu acho. Normalmente, quando são contratados para fazer freelance. Então, ele faz arte para o governo, mas faz artes para diversas pessoas. Realmente é quem revisa. Não, neste caso aí, não tem freelance, tá? Nesse caso aí, tem uma empresa que é contratada, tem licitação, porque eu trabalhava na Caixa e sei como é que funciona isso, né? O ideal seria mesmo freelance, mas não. É contratado uma agência. Isso aí é uma agência que ganha bastante dinheiro. Mas ainda continua sendo maior o erro de quem revisa, na minha visão. O erro é da agência, né? Porque quando ele contrata ali para o governo, sempre cobra mais caro, porque tem muito mais coisa para fazer. Então, o erro não é assim personalizando o revisor, o editor, o erro é da agência. A agência que ganhou. Aí a agência vai ver dentro dela quem foi que fez essa coisa, essa barbaridade, né? Que só faz atrapalho, desgasta o governo. Não foi o Lula que errou, não é questão de livro. Aí, está claramente, como o U fica perto do I, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. Mas aí, no caso aí, tem como perder a licitação, não, né? A agência. Isso aqui é uma direção. Cara, que bom trabalhar assim. Então o cara foi clicar rapidamente, né? A gente sabe, todo mundo hoje clica na porcaria desses negócios o tempo todo. E aqui acolá sai errado. E nós temos aqui o WhatsApp, vai sempre corrigindo. A minha nota, carta, eu nem ligo muito. Eu sei que ela vai corrigindo, depois eu faço uma revisãozinha, aqui acolá ainda passa alguns erros, né? Só que aqui não, aqui o cara é pago, é um profissional que foi contratado para fazer isso do governo. Não foi para mim, né? Foi o governo. Então, coitado, deve estar fora já. Já foi demitido. É isso. E o presidente Lula atribuiu nesta sexta-feira aos partidos políticos aliados a falta de mulheres no governo e disse não poder fazer nada quanto a isso. Acontece que quando você estabelece uma aliança com um partido político, nem sempre esse partido tem uma mulher para indicar. Mas isso não quer dizer que eu não posso, no governo, tirar o homem e colocar a mulher. Eu ainda posso trocar muita gente, diz. Eu lamento, porque o que eu quero fortalecer no governo é passar a ideia de que a mulher veio para a política para ficar. Prosseguiu. Quando um partido político tem que indicar uma pessoa e não tem mulher, eu não posso fazer nada. A declaração foi dada durante café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. Na quarta, o chefe do executivo demitiu a terceira mulher no alto escalão do seu governo. Rita Serrano deixou a presidência da Caixa Econômica Federal para dar lugar ao funcionário de carreira Carlos Vieira, aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Antes, Lula já havia demitido Daniela Carneiro, do Turismo, e Ana Moser, do Esporte. Ana Moser. Moser, não é Moser, é Moser, que é só um O. Que disse que era da cota pessoal dele. Sim. E colocou. Vou pegar essa frase do Lula, que ele disse, olha, o que eu quero demonstrar, a simbologia que eu quero trazer, é que a mulher veio para ficar pouco tempo, né? Porque ele passou pouco tempo e já... Agora, jogar a culpa nos outros por sua responsabilidade, a responsabilidade de indicar é do Lula. O Lula podia simplesmente, é o Lira que quer trocar? Aí eu diria, Lira, percebe bem, Lira, vamos negociar aqui, eu vou dar a pessoa que você quiser, desde que seja do sexo feminino. A gente diz hoje sexo ou diz do gênero, né? Eu não sei mais nem como é que diz isso, né? Desde que seja uma mulher, Lira. E se essa mulher for trans, melhor ainda, viu, Lira? Que eu cumpro aqui com o que eu estou querendo na minha política. Você não acha que o Lira ia perceber isso, não? O Lira, não, eu quero o cargo, então eu vou atrás de uma pessoa que corresponda a esse seu figurino.
ao Lira, que botou 2, né? Na verdade, 3. São 3 nomes que ele tira mulheres e coloca homem. Aquilo parece que ficou, aquela diversidade, parece que ficou na rampa. Eu estou dizendo isso porque hoje tem Paola, se eu não me engano, a mulher que escreveu Quem se senta à mesa com Lula. Porque uma coisa é você dizer, não, eu entreguei aqui, troquei a Rochelle pelo Gabriel porque era o Lira que pediu, o Centrão pediu e ele não tinha mulher e botou lá um homem. É uma desculpa esfarrapada, mas vá lá. A outra coisa é que quando ele chama para o aniversário dele, para a festa dele, com convite individual, o Lula não chamou, olha, eu convido a TV União, e aí a TV União manda ou o Gabriel, a Rochelle, tem 2 Gabriel, né? Pode ir até mais Gabriel lá, manda quem ela quiser. Mas não, Lula convidou pessoalmente. Então, se ele queria a Rochelle, convidou a Rochelle. Não tinha um negro. E nós vimos que a nossa mídia, né, Justiça se Faça, a mídia, as novelas, né, depois, já tem muita rampa. gente correspondente à raça negra. Se é que chama de raça. Eu morro de medo de falar hoje sobre esse negócio aí. É preto, é negro, né? Há negros, né? É preto, de falar. Não, bom, esse negócio aí. Não tinha um. O que ela estava dizendo é que tinha 3 dezenas, pelo menos. Tem uma foto lá enorme, chamada para o café da manhã, jornalistas, chamado pessoalmente pelo Lula e com apoio da Janja. Cadê tu, mulher? Avisa para o Lula. O Lula está faltando um negro aqui. Porque assim, colocaram antes e depois a foto no dia da subida da rampa, como é que foi a questão da inclusão, né, que está bem diversificado, e a foto agora no aniversário. Já fizeram meme com isso? Não, antes e depois. Então, fizeram meme. Mas esse assunto vai ficar para o próximo bloco, porque nossa direção já está informando aqui que está na hora do intervalo. Na volta, a gente continua falando desse e de outros assuntos. Até já! O Da Hora desta segunda-feira está de volta, falando que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem externado interesse em explorar sua viabilidade como candidato à presidência da República. O interesse surge em resposta à veiculação de um levantamento conduzido neste mês pelo Instituto Paraná Pesquisas. Lira, que não teve o seu nome na lista de possíveis candidatos, manifestou a parlamentares o desejo de avaliar seu potencial eleitoral. E aí, Luciano? Bom nome aí para a presidência. Olha, quem tomou gosto pelo poder, cara, nunca mais ele quer sair de lá. Então, Lira foi presidente, um mandato, renovado o seu mandato de presidente da Câmara, vai se afastar depois de um ano aí, depois do próximo ano, né? Quer se manter no poder, diz que já está... É mais uma mulher que está sob mira, viu? Anísia Andrade, o Lira, e já esteve, né? O Lula bateu no peito que é dele e tal, mas ela está sob alvo porque o Lira quer o Ministério da Saúde. E não é só querer, ele já colocou o nome dele para as pesquisas. Não é isso. Né? Então, pode ser que, tendo uma boa aceitação, ele já se coloque dentro do partido para disputar as próximas eleições. Cabra é bom. Pelo Centrão, né? É, pelo partido, não é Centrão, tem um partido dele, né? Porque o PL com certeza vai ter um candidato, então o dele é o PP, né? Então vai querer ser candidato aí. Isso as pesquisas vão dizer, é muito cedo ainda, mas o que demonstra é assim, o querer dele. Ele está propenso a brigar por uma vaga na disputa da presidência da República. É isso, e o Supremo Tribunal Federal decidiu na última quarta-feira que credores podem tomar imóveis dados como garantia em empréstimos imobiliários sem passar pela Justiça em caso de inadimplência. O placar foi de 8-2. Os ministros Luiz Fux, relator do caso, Cristiano Zanin, André Mendonça, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cássio Nunes Marques, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso votaram a favor da execução extrajudicial do contrato, como prevê a Lei 9.514/1997. Tem algumas pessoas que estão sendo a favor, né? Olha que maldade, né? Mais uma ação do STF contra o povo, né? Na verdade, não. Nessa vez, eu acredito que eles agiram corretamente. É isso mesmo. Tem uma lei, na verdade, é do final dos anos 90, uma lei para incentivar o financiamento de imóveis
de pessoas que queiram construir e financiar, essa lei diz o seguinte: passados os 3 meses sem pagamento, quer dizer, o cara está sendo infiel nas prestações, quem financiou pode pedir o imóvel de volta. A Caixa fez isso e teve alguém que recorreu e agora está saindo o resultado, apenas 2 votos contrários. Por que isso acontece? Se não tem, isso dá uma garantia jurídica ao mercado imobiliário. Digamos que o Gabriel é rico, dono de construtora, e a Rochelle está precisando de uma casa. Então o Gabriel... Só coloca o Gabriel como rico e como pobre, né, Gabriel? Já começou hoje, na próxima faço o inverso, senão vai confundir o povo aí, tá? Acaba que é o rico, né? Então, eu estou precisando de uma casa, e o Gabriel tem dinheiro, está construindo, e diz, vou financiar para vocês que estão precisando. E aí eu financio, começo a pagar, não deu certo, não paguei. A Rochelle, a mesma coisa. E o Gabriel ficou no prejuízo. Por quê? Aí o Gabriel tem que entrar na justiça com advogado, recorre, e não sabe em quanto tempo terá esse dinheiro de volta. Ele que gosta de ter esse dinheiro para aplicar, ele vai dizer o quê? Rapaz, não vou mais aplicar negócio em construir casa para gente pobre. Não. Quem vai perder com isso? Na primeira tela, o Gabriel perde porque... Não, mas ele fica de barbas de molho e já não vai mais produzir casa para financiamento. Quando a justiça diz, não, você financia, que se por acaso algum mal pagador aí quiser te dar um calote, tu toma a casa de volta e vende para outro, e assim tu não vai ter prejuízo. Ah, Gabriel, então vou voltar a construir. Então isso, na verdade, ajuda as pessoas que não têm condições de comprar um imóvel à vista, que possam ter um financiamento. E que possam honrar o financiamento. Porque caso contrário, Gabriel, pouca gente iria construir, talvez só a Caixa dá para construir, pelo amor de Deus, né? E todo mundo ia continuar sem casa, porque não tem condições de pagar. Porque nesse caso aí, os bons pagadores iriam Pagam. Pagar por aquela minoria, né? Ainda tem isso daí. Porque quando tem muita perda, o que é que ele faz, o Gabriel? Ele aumenta a taxa de juros. Aí o bom pagador vai pagar pelo mau pagador. E isso não é interessante, não é democrático, não é justo. É isso. E mudando de assunto, o presidente Lula sancionou na última terça-feira a lei que autoriza o governo a pagar um piso menor para a saúde em 2023 e eleva em 13 bilhões e 900 milhões de reais os repasses da União a estados e municípios nesse ano. O artigo que reduz o piso da saúde neste ano foi incluído pelo relator do projeto na Câmara dos Deputados, o deputado Zeca Dirceu, e a proposta foi aprovada no Senado sem alterações. E aí, Luciano? Olha, é triste, né? Porque é um governo que prometeu mundos e fundos, né? Na frase de mais picanha e mais cerveja. Aliás, Lula tem uma coisa por cerveja, né? Ele disse assim, que essa guerra da Ucrânia a gente acaba num bar tomando uma cerveja. Né? Os meninos estão roubando ali o celular porque querem tomar uma cervejinha. Eu resolvo o conflito do Oriente Médio tomando uma cerveja. Eu acho que ele devia estar já tomado de cerveja quando disse esse monte de bobagens. Mas devia estar muito sóbrio quando prometeu coisas para ganhar as eleições, sabendo que não seria possível cumpri-las. O governo que criticava muito o anterior por causa disso que ele está fazendo, retorna a fazer a mesma coisa que ele tinha criticado. Saúde, houve corte. Diziam, não, teve um bloqueio, teve corte. Vai pagar menos do que a Constituição previa, e já previa, né? Pagar menos, diminuiu no combate à violência, à criminalidade, diminui a educação também. Então, o governo, o Estado, em todo o mundo, nós queremos 3 coisas básicas de qualquer governo, de qualquer Estado. Educação, saúde e segurança. Os demais serviços que o governo possa oferecer são secundários, são alternativos. Qualquer governo que ofereça bem a saúde, a segurança e a educação, tudo que ele não der depois é levado em conta, mas deu o que nós precisávamos. O governo está falhando e diminuindo emprego, recursos, dinheiro nessas 3 áreas que são pilares do governo. Só teve uma área que o governo aumentou, a área da publicidade. Porque nós precisamos o tempo todo que haja uma coisa ruim e tenha, por exemplo, a TV Globo, que possa dizer, olha, está bem. Então, quando tem uma televisão, as televisões no Brasil inteiro, que o povo hoje, na pesquisa que deu,
ele se informa mais pela televisão e depois pelas redes sociais. Então, nós somos um veículo privilegiado nesse aspecto aqui. Então, e o governo dá para quem? Para onde tem a maior audiência. Se tiver alguma empresa que diga a verdade, como é o caso aqui da TV União, como é o caso da Jovem Pan, como é o caso de algumas emissoras que tem por aí, é na míngua, tenta sufocar, tenta matar por questões financeiras. O Bolsonaro chegou a fazer isso também. E de uma forma errada, eu acho, né? Porque eu acho que tem que dar uma proporcionalidade. Se a Globo realmente tem a maior audiência, então o maior naco é para a Globo. E lá ele tinha feito mais ou menos. Só que agora o Lula chuta o balde. Então deu demais para a Rede Globo, aumentou a sua verba de publicidade. No orçamento que tem a mais para o próximo ano é a publicidade, porque vai precisar muito de alguém para passar o pano, para dizer que não está correto e tal. Isso em todas as esferas. Aqui no Ceará isso é feito de uma forma violenta. Na verdade é uma missão, violenta, né? violenta. Missão. Eles dão dinheiro para quem fala bem e minguam, né? Tiram todo e qualquer recurso para quem diz a verdade. E se aquele lá estiver recebendo alguma coisa, que um dia fala alguma coisa que lhes agrade, eles cortam. Quer dizer, olha, volte a fazer a coisa como eu quero. Eu venho de Sobral, Sobral é completamente essa, é a mesma receita. Lá 90% falam bem do governo, porque 90% recebem algumas verbas. E às vezes é uma mixaria. E quem lá fala a verdade não recebe um centavo do governo. Você não deve ter um ponto só que eu quero, só para terminar, já está para a gente concluir, Gabriel? 2 minutos e meio. Que as pessoas falam que o Bolsonaro errou, foi burro de não ter dado dinheiro para a Rede Globo. Mas muitos defendem que ele teria sido incoerente se ele tivesse dado, porque ele falava, ele era contra isso. O que é que você acha? Foi incoerente ou foi burro? Não, eu acho ele seria incoerente se ele tivesse dado dinheiro? Não. Porque assim, você tem que ser profissional, tem que ser técnico. Tem que ser político, algo que ele não é, né? Eu estou querendo ser técnico. Alguém que está pedindo, alguém que está dizendo, não, seja político para dar mais dinheiro para a Globo. Não, eu digo assim, seja técnico. Então, se eu preciso, governo, e preciso comunicar, né? Que foi um erro que ele botou a comunicação só em cima dele, né? Ficou uma comunicação pessoal e a comunicação institucional perdeu com isso. Isso é ruim, tá? Tecnicamente que eu estou falando, como um comunicólogo, né? Alguém formado em comunicação. Então, a Globo, por mais que ela seja, digamos, inimiga, por mais que ela tenha os defeitos que ele apontou, ele tem que chegar e dizer, olha, mas eu preciso me comunicar. E hoje, vocês, o povo, prefere, digamos, né, a Rede Globo, porque a audiência tem métrica, maior, né? Tem métrica para isso. Digo, olha, eu sou democrático, tem que ser isso, senão fica uma coisa pessoal. E não pode ser, o governo tem que ter a impessoalidade. Ele pode não gostar da Globo, assim como o cara que pode não gostar da TV União, mas ele teria a obrigação de mandar verba para cá. E assim como o Bolsonaro tinha que dar verba para a Globo, também na devida proporcionalidade. A não ser que fosse uma campanha diferente, olha, aqui na Record atinge o público, embora seja menor, é o público que eu quero. E assim por diante. Enfim, mas disseram que ele teria sido incoerente se ele tivesse dado dinheiro para a Globo. A gente continua esse assunto no próximo programa, né, Gabriel? Nós estamos já com o tempo estourado, né? Segunda-feira está chegando ao fim, infelizmente. Queria agradecer sua presença, Luciano, e pedir suas considerações. Eu que agradeço. Finais. Que bom, que alegria estar com vocês, conversar assim. É bom ter gente inteligente ao redor. Ganhar de dinheiro, tanto que você falou aí durante o programa. Ó, na próxima segunda-feira eu quero muitas profecias, viu? Igual como foi com o Gabriel. É bom estar aqui, um abraço, muito obrigado à nossa audiência. Eu tenho uns alunos para mandar rapidinho aqui para a nossa audiência, que é o Cláudio Oliveira. Isso é seu fã, né? É de Matavares, Lagoa Redonda, Raimundo Matos, Benfica, Damasceno, Pacajus, Josier, Maracanã, Mardônio, Bom Sucesso, Lucineudo Siqueira, Gilvan Novaes, Pacatuba. Muito obrigada pela sua audiência, né, Gabriel? A gente encerra aqui e agora a gente fica com o programa. É isso, programa do Ferreira Aragão e depois tem Esporte União. Com ele, Gabriel. É isso, um grande abraço e amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.